Louvado seja o Senhor. Mais uma reunião que estamos juntos. Amém. Graças ao Senhor, que faz parte do plano de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós poderíamos ler Romanos, para começar, Romanos 8, 28. Senhor Jesus. Amém. 8, 28. Amém. Senhor Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Amém. Então nós encorajarmos os irmãos ao nosso lado. Amém. Né? Sabemos que todas as coisas cooperam. Senhor Jesus, todas as coisas cooperam. Senhor Jesus. Bem daqueles que amam. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Essa semana nós vamos ver mais uma mensagem, né, do Alimento Diário. Amém. Na série Economia Divina. Sim. Né, o tema do Alimento Diário é o plano de Deus em nossa vida. E o tema da mensagem de hoje é o plano de Deus em nossa vida. Amém. Louvado seja o Senhor. Né? Já é a segunda mensagem com esse tema. Né, o plano de Deus em nossa vida. Né, quando fala do plano de Deus, muitas vezes a gente pensa de uma maneira bem ampla, né, de uma maneira que talvez a gente nem faça parte, né, porque quando a gente olha o plano de Deus, eu penso pelo menos, puxa, tem a criação do universo, né, tá incluída no plano de Deus. E quando eu olho para a criação do universo, eu falo, onde que eu me encaixo aí? Quem que eu sou no meio de tudo isso, né? Então, mas louvado seja o Senhor, porque até a criação de Deus, né, manifesta o plano de Deus. Todas as coisas manifestam o plano de Deus. E tudo faz parte do plano de Deus na nossa vida. Esse é o tema de hoje, que nós vamos ver que nós estamos incluídos no plano de Deus. Louvado seja o Senhor. Então a gente hoje vai ver um pouco sobre três pessoas na Bíblia, né? Uma no Novo Testamento, Paulo, e dois personagens no Antigo Testamento. Vamos falar um pouco sobre José e um pouco sobre Moisés. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, é que foi citado no Alimento Diário um versículo de 1 Pedro 1,12. Eu vou ler para os irmãos, para ficar mais fácil. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então esse plano de Deus, irmãos, é algo que os anjos anelavam conhecer. Os anjos anelavam saber para quem que era esse plano de Deus. E esse plano de Deus chegou até nós. Foi por meio do Evangelho ele chegou até nós. Louvado seja o Senhor. E a gente vai ver um pouco de como Paulo faz parte também desse plano de Deus. Se nós vemos o Efésios do capítulo 3, Efésios do capítulo 3 fala do versículo 1 ao 9, eu vou ler rapidamente para os irmãos. Fala: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Dá para ver por isso que Paulo ele recebeu algo que ele viu que ele tinha que dispensar aquilo, ele tinha que passar aquilo. Era algo que não era só para ele, mas era algo que ele percebeu que ele tinha que passar para outros. Então ele fala aqui como se não fosse para ele fala que é por amor de nós. Louvado seja o Senhor, porque isso chegou até nós. Porque homens
né, como dispenseiros de Deus, né, fizeram com que a palavra chegasse até nós. Né? Se é que tendes ouvido, vou continuar no versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, né? Pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Né? Então nós vemos aqui, ele fala se é que tendes ouvido a respeito da dispensação. Esse é o tema de hoje, a dispensação. Né? A dispensação, irmãos, é uma palavra que no grego ela é oikonomia, né? E a palavra oikonomia, ela pode ser dividida em duas, em grego. Oikos significa casa, e nomos seria a pronúncia, ou nomos, não sei, a pronúncia, que seria lei. Então, seria a lei da casa, né? Ou seja, administração doméstica, né? Então, a palavra dispensação aqui quer dizer economia de Deus, né? A administração de Deus, né? O plano de Deus está incluso aqui nessa palavra dispensação, que diz aqui que nós temos ouvido a respeito dessa dispensação, e foi confiada a Paulo, né? Paulo recebeu essa dispensação, foi confiada a ele passar para nós, né? Louvado seja o Senhor. E isso foi dado segundo uma revelação, né? Graças ao Senhor, né? O Senhor, ele tem um bom prazer em se revelar para nós, né? Louvado seja o Senhor, né? No versículo 4, pelo que ledes, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Né? Então aqui, irmãos, louvado seja o Senhor, no versículo 5, né, essa dispensação, essa revelação, o plano de Deus chegou até nós também, né? Graças ao Senhor, fala que agora foi revelado. Não foi revelado só para ele. Primeiro ele falou que tinha sido revelado, foi revelado para ele e foi confiado a ele. Mas aqui ele fala que foi revelado aos seus santos. Então louvado seja o Senhor, essa revelação também chegou até nós. Amém. Nós fomos incluídos no plano de Deus. Amém. Graças ao Senhor. Né? A saber, versículo 6, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, amém, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, da qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, amém, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, Senhor Jesus, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculta em Deus que criou todas as coisas. Né? Então louvado seja o Senhor, irmãos. Paulo se considerava o menor de todos os santos, e a ele foi dada essa graça, essa incumbência de dispensar, né, para nós o Evangelho, né, que contém as insondáveis riquezas de Cristo. Então, graças ao Senhor, essas insondáveis riquezas de Cristo está muito ligado ao que nós vamos falar hoje durante toda a mensagem. Graças ao Senhor. Se nós lermos, volta um pouquinho para trás, irmãos, no capítulo 1. No capítulo 1, o versículo 9 e 10, fala: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então aqui tem 3 palavras que eu gostaria de destacar para os irmãos. A primeira é o beneplácito. Amém. Louvado seja o Senhor. Então aqui fala que segundo o seu beneplácito. Amém. Então a gente vê o beneplácito, é uma palavra que vem do latim, também pode ser dividida em duas: bene e plácito, que significa o bom prazer. Então Deus tem um bom prazer, um bom prazer de se revelar a nós. Louvado seja o Senhor. Amém. E qual que é esse bom prazer de Deus? É fazer convergir. Amém. Então essa também é uma palavra que a gente precisa entender. Sim. É fazer convergir nele. Então essa palavra convergir, o alimento diário nos ajuda, e mostra que convergir significa encabeçar. Então Cristo quer encabeçar
Deus quer que todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo, né? Que Cristo encabece todas as coisas, né? Na dispensação da plenitude dos tempos, de novo a dispensação, que significa a economia de Deus, né? De novo na administração de Deus. Então, na administração de Deus, Deus deseja que Cristo encabece todas as coisas, né? Por quê, irmãos? Hoje o universo não precisa falar muito, né? Mas está descabeçado, né? O universo hoje é um caos, né? É problema de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito, coisa que, como diz, até Deus duvida, né? Então então qual que é o desejo de Deus? Né? Cristo encabeçar todas as coisas, para que todas as coisas voltem à ordem de Deus, né? Louvado seja o Senhor, né? Mas, irmãos, se a gente falar assim, parece que é muito genérico ainda, né? É muito genérico, ainda estou lá no universo, né? Da criação do universo. Mas, na verdade, para que o Senhor possa cumprir esse propósito, para que ele possa cumprir esse plano dele, Ele precisa primeiramente encabeçar cada um de nós, né? Nós precisamos estar encabeçados em Cristo, né? Louvado seja o Senhor, né? Então nós vimos que Deus tem uma economia, e que essa economia é dispensar Deus para o homem, a fim de que o homem seja encabeçado por Cristo e tornar esse universo segundo a ordem de Deus, né? Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor. E em Colossenses, irmãos, se vocês puderem abrir, Colossenses, no capítulo 1. Deixa eu tirar esse grampinho que eu coloquei. No capítulo 1, versículo 25 a 28. Novamente, Paulo fala que ele se tornou ministro, de acordo com a dispensação ou de acordo com a economia da parte de Deus, né? Que novamente foi confiada a vosso favor. Louvado seja o Senhor, a vosso favor, né? Para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, né? O versículo 26 novamente fala, né? Que se manifestou aos seus santos, né? E graças ao Senhor, irmãos, eu vou ler o versículo 27 para os irmãos, 26, 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja o Senhor, irmãos. Esse tem que ser, né, o nosso anelar, né? Nós precisamos anelar que Cristo realmente faça parte do nosso plano, né? Não só nós somos parte do plano de Deus, mas precisamos anelar que Cristo também faça parte de nós, né? Porque, irmãos, se nós não temos Cristo como nossa esperança, nós não temos nada, né? Todas as coisas vão passar, né? A nossa única esperança está em Cristo. Louvado seja o Senhor. Mas o versículo 28, irmãos, fala algo muito... que daí já inclui a gente. Agora é a nossa vez. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Louvado seja o Senhor. Então aqui a gente vê que nós realmente fazemos parte do plano de Deus, né? Porque Deus precisa de nós para cumprir o seu plano, né? Assim como Ele usou Paulo para anunciar, né? Hoje Ele também quer usar cada um de nós, né? Para anunciar que Cristo em vós é a esperança da glória, né? Isso nós devemos anunciar para as pessoas. Elas têm uma esperança, e a esperança delas é Cristo. Louvado seja o Senhor. E Paulo ainda advertiu os Efésios por meio de Timóteo, né? Pediu para Timóteo, fala para os Efésios, para que eles não se ocupem com fábulas, com genealogias sem fim, né? Que promovem discussões, né? Do que o serviço de Deus na fé. Né? Então essa palavra serviço também de Deus na fé, isso está em 1 Timóteo 1,4. Também, irmãos, é traduzido da palavra oikonomia, né? Então Paulo realmente ele recebeu essa revelação, né? Sobre esse mistério que estava oculto
em Deus, que foi manifestado para ele, foi revelado para ele, né? E agora ele está falando para Timóteo também, avisa os irmãos aí, não se preocupa, né? Não fica se preocupando com falatório, né? Fala para eles se preocuparem com a economia de Deus, né? Com o plano de Deus, com a vontade de Deus, né? Louvado seja o Senhor, irmãos. Né? Então aqui nós vemos que Paulo, ele assume essa pessoa de dispenseiro, né? Alguém que está alimentando, né? Que está cuidando das pessoas, né? Que nós também vimos no alimento diário essa semana. Essas pessoas, né, são chamadas também de mordomos, né? São mordomos. O que é um mordomo? Né? Eu vou falar do que eu li no alimento diário, né? Mas que antigamente nas casas tinham mordomos, e esses mordomos, eles eram responsáveis pela administração da casa. Então nem o dono da casa sabia mais do que o mordomo. O mordomo, ele administrava tudo, ele cuidava do alimento, ele cuidava das finanças, ele cuidava de tudo da casa e das pessoas que estavam naquela casa, né? Então ele era responsável por manter todo mundo bem, todo mundo alegre, com saúde, né? Ele cuidava de tudo, ele tinha olho para tudo, né? Então, e graças ao Senhor, né? Assim também, né? Hoje, né, a gente pode ver nos governos de hoje, né, os governos de países de hoje, também existe essa responsabilidade, né? Todo governo precisa cuidar das pessoas, precisa cuidar das riquezas naturais, precisa cuidar das riquezas de ciências tecnológicas, né? Então precisam cuidar, né, desse povo. Essa daí é a economia de um país, né? A economia de um povo. Mas louvado seja o Senhor, né? Nós vimos até agora que Deus também tem uma economia, né? E Deus também tem uma pátria, né? E essa pátria, irmãos de Deus, somos nós. A pátria de Deus é a igreja, né? Então o que Cristo deseja, que Deus deseja, é que Cristo seja dispensado a cada um de nós, para que a gente cresça na vida de Deus, conheça a palavra, né? Para que a gente amadureça, seja aperfeiçoado para um dia reinar junto com o Senhor, né? Para que um dia a gente chegue à plena filiação, né? Aqueles que realmente conhecem o coração de Deus, né? Louvado seja o Senhor. Então, para isso, irmãos, aí chega nesse versículo que nós começamos a ler, né? Começamos com esse versículo de Romanos 8, 28. Eu vou ler para os irmãos novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, nós precisamos crer que tudo o que acontece, irmãos, na nossa vida faz parte do plano de Deus, mas não é tão fácil. Quando eu li isso na quarta-feira, eu não estava acreditando não, irmãos. Só para os irmãos, né? No domingo, já comecei a semana, ia compartilhar, né, no fim de semana. Quando eu comecei a semana, eu senti meu dente trincando. Falei, ai, o que aconteceu? Aí na quarta-feira, meu dente caiu. O dente da frente, esse aqui. O dente da frente. Aí eu vou pegar o alimento diário, todas as coisas cooperam. Eu falei, Senhor Jesus. Eu falei, não, ainda que esse dente, eu falei, ó, tem o dente de leite e depois tem o permanente, né? Caiu o dente de leite, veio o permanente, caiu, já troquei, esse é o terceiro e o dentista ainda falou que é o provisório. Eu falei, então eu tô enrolado. Então, irmãos, não é tão fácil às vezes nós percebermos que todas as coisas cooperam, né? Mas se nós vemos o versículo, o que me conforta, irmãos, é o versículo inteiro, né? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, né? Louvado seja o Senhor, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Louvado seja o Senhor, né? Quando nós percebemos que Cristo, que o Senhor nos chamou, que Deus nos chamou, antes mesmo de nós nascermos, né? Nós já fomos predestinados, né? Então louvado seja o Senhor, irmãos. Aí nós podemos confiar que todas as coisas cooperam, né? Nem sempre é fácil, nem sempre nós entendemos, né? Eu achei que, eu falei, eu vou dar essa mensagem agora, os irmãos vão conseguir prestar atenção em mim, vai ficar todo mundo olhando para o meu dente. Não, mas louvado seja o Senhor, né? No dia seguinte, duas pessoas desmarcaram o dentista e deu para encaixar eu. Louvado seja o Senhor. Todas as coisas cooperam.
Né, mas isso né, claro que é uma coisa até, se for ver, muito simples, né, perto de tudo que a gente passa no dia a dia. Né, se for ver, eu creio que todos os irmãos passam por dificuldades todos os dias, né, mas nós precisamos crermos que todas as coisas cooperam. Né, tudo é para o nosso crescimento, é para o nosso aperfeiçoamento, né, para que a gente possa entender o plano de Deus, né, que na hora é difícil, mas ao médio e longo prazo a gente passa a entender o propósito de Deus. Né, não tem como eu me compadecer de alguém que quebrou o dente se eu nunca quebrei o dente. Né? No dia que eu cheguei no dentista, acabou de chegar um menino que tinha quebrado o dente. Eu abri a boca para ela e ficou toda feliz. Né? O dente dela era de trás, o meu era da frente. Ficou toda feliz. Então, se eu não passo por algumas situações, eu não tenho como, irmãos, passar para outros. Eu não tenho como passar. Né? Então, graças ao Senhor, o Senhor, Ele sabe como fazer as coisas. Né? Ele sabe colocar cada coisa no seu lugar. Ele não erra. Né? Então, graças ao Senhor, né? Louvado seja o Senhor, tudo que acontece, né, é para o bem. Né? E não só, irmãos, aqui eu falei de um acidente, mas não é só acidente, né? Todas as coisas, né? A nossa criação, né? O nosso estudo, o nosso trabalho, né? Às vezes a gente, eu não gosto do trabalho que eu tenho, eu não gosto do meu chefe, mas se a gente começar a ver do plano de Deus, nós não vamos olhar para o nosso trabalho. Se começar a ver o plano de Deus, fala, puxa, é uma oportunidade que eu tenho de estar com pessoas e pregar o Evangelho. Então eu posso ver as coisas de uma outra maneira. Então tudo em nós, né, serve para o plano de Deus. Eu lembro quando a Samira começou a estudar na faculdade, ela estava fazendo o curso de design. E é lógico que na faculdade os professores pegam pesado, né? E eles falavam, o design é algo que convence as pessoas a comprar algo que elas não podem. Né? Você coloca lá um artista vestindo um tênis que o menino nunca vai poder comprar, mas ele está vestindo e ele vai se matar para comprar aquele tênis. Quem faz isso? Quem desenha o tênis, a marca, mas tudo, quem cria a marca é o design. Então a Samira ficou desesperada. No começo ela estava ali, falou, que eu vou ter que sair desse curso, esse curso é muito mau, esse curso é do demônio, e não tem o quê. Ela ficou desesperada, veio para a conferência, e acho que até algum irmão falou alguma coisa, ela ficou mais desesperada ainda. Né? Mas louvado seja o Senhor, irmãos. A gente, depois mais para frente, no começo, foram 4 anos, que talvez ela não tivesse entendido. Né? Mas quando a gente foi servir, né, principalmente na França, tinha literatura que em português, mas não tinha em francês, né? Precisava de alguém para pegar o livro em português, traduzir e depois formatar o livro, porque para criar um livro desse em francês não é só pegar uma capa em português e jogar para cá, você tem que refazer toda a capa, né? Tem que refazer tudo, as páginas não é só jogar o texto, tem que refazer tudo, colocar, porque as páginas altera tudo. O índice em francês é para o fundo, então tem que refazer tudo. Né? Então, louvado seja o Senhor, tinha uma designer lá. Então, graças ao Senhor, a maioria dos livros publicados em francês então a Samira pôde usar, né, em prol do plano de Deus. E quantas pessoas são beneficiadas, né, não só na França, na Bélgica, na Suíça, em Madagascar, no Canadá, em tantos países, podem usar, né, aquela literatura que passou um dia pela mão da Samira. Né? Vai no plano de Deus. E desde então, graças ao Senhor, tudo que ela aprendeu, ela tem usado mais em prol das coisas do Senhor do que das coisas do mundo. Né? Então, tudo que a gente faz, irmãos, por menos que a gente acha que importa, mas é importante para o plano de Deus. Né? Tudo que nós fazemos, a nossa profissão é importante para o plano de Deus. Né? Louvado seja o Senhor. Então nós vamos ver como que alguns ministros foram preparados, né? Algumas pessoas foram preparadas. E é o caso de José. Né? José também foi alguém que passou por muitas circunstâncias para que Deus pudesse levá-lo a reinar um dia no Egito, né? Pudesse levá-lo a governar um dia no Egito. E então a gente vai ver um pouco, irmão, sobre a história de José e depois também um pouco a história de Moisés. José, né, a Bíblia está em Gênesis 37,
começa relatando, né, a história de Jacó, aí de repente fala José, né, é meio, né, fala, essa é a história de Jacó, ponto. Tendo José 17 anos, aí já começa a falar de José. Então começa a falar ali do momento que ele tinha 17 anos. E o que me chamou a atenção, irmãos, lendo esses versículos, é que normalmente quando eu falava de José, eu falava das histórias, eu já estava imaginando, quando o tema era José, eu já estava imaginando mais ou menos o que ia ser a mensagem. Falei, né, José falou do sonho, seus irmãos o odiaram, né, tudo, mas quando eu comecei a ler novamente, algo me chamou a atenção, porque fala aqui do versículo 4, só do versículo, não vou ler tudo para os irmãos porque é muito extenso, mas entre o versículo 4 até o versículo 8, ele fala o seguinte, que os seus irmãos o odiaram, depois fala, o odiaram ainda mais, e depois falam, mais o odiavam, né? Isso, irmãos, foi assim, né? Então, antes dele falar o sonho, antes dele contar sobre o sonho, os seus irmãos já o odiavam, né? Já o odiavam. E odiar, para nós, eu acho uma palavra muito forte. É forte. Você falar que você odeia um irmão é muito forte. Como matar. Né? É como matar. Né? Então, quando eu li isso, falei, puxa, mas se ele já tivesse contado o sonho, mas ele nem tinha contado o sonho ainda e já era odiado. Já era odiado pelos seus irmãos. E depois ele fala um sonho, os seus irmãos o odiaram ainda mais. Né? Aí ele conta outro, os irmãos mais o odiavam. Né? Então imagina, no meio de era uma família grande, né? Tinha vários irmãos, e ele odiado por todos os irmãos ali naquela situação. E quando ele conta esse sonho também para os seus pais, conta também para Jacó, fala que seus irmãos também tiveram ciúmes dele. Né? Então ele estava numa situação, irmãos, com 17 anos ele estava bem enrolado com seus irmãos. Estava bem enrolado. Né? E aí aconteceu a situação que Jacó pediu para ele ver como que estavam os seus irmãos no campo. Ele estava ali apacentando, né, o rebanho, né? E aí Jacó falou, vai lá ver como estão seus irmãos, tudo. Aí ele vai lá, ele se perde no caminho, aí ele encontra uma pessoa que fala, olha, ele saiu daqui, foi para outro lugar, e antes dele chegar lá, os irmãos dele já estavam começando a conspirar contra ele. Né? Então veja como que em tão poucos versículos, tanta coisa era contra José. Né? Eles o odiavam ainda mais o odiavam, tinham ciúmes dele e já estavam conspirando contra ele. Né? Alguns queriam matá-lo, né? O mais velho falou, não vamos matar não. Senhor Jesus. Depois, irmãos, no versículo 23, né? Aí fala que os seus irmãos acharam melhor, falaram, não vamos matar não, vamos jogar ele nessa cisterna, né? Tira essa túnica dele, que essa túnica é a queridinha, né? A túnica de manga, como que é? Túnica talar de mangas compridas, né? Então devia ser uma túnica que causava inveja nos seus irmãos também, né? Tira essa túnica e joga ele na cisterna, né? Jogaram ele na cisterna. E aí quando estava passando ali os midianitas, né? Eram negociantes, ofereceram José como escravo, aí José foi vendido para os midianitas, né? Então, ismaelitas. Então ele foi vendido aos ismaelitas e aos midianitas. É que aqui cita os dois, eu não cito os dois. Então eles foram vendidos. Então até então, irmãos, olha só, eram odiados, tinham ciúmes, conspiraram, o lançaram numa cisterna para saber o que ia acontecer e depois já o venderam. Então a situação de José não estava nada legal, irmãos, não estava nada legal. Né? Ele estava passando ali, eu não sei, ele não tinha ainda esse versículo que todas as coisas cooperam para o bem. Ele ainda não tinha esse versículo, né? Mas com certeza ele passou por um bom sofrimento. Passou por um bom sofrimento. Né? E depois, quando os israelitas o levaram para o Egito, e ali o venderam para Potifar, né? Potifar que era o chefe da guarda de Faraó, né? Então estava ligado ali ao governo do Egito, né? E na casa de Potifar,
quando ele foi vendido para... Esse daí eu acho que vale a pena a gente ler. É em Gênesis 39. Aqui vale a pena. Fala o seguinte, no versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O versículo 2. O Senhor era com José. Amém. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. Então, irmãos, nós vemos que todas as coisas cooperam. Amém. Apesar de todo aquele sofrimento que ele havia passado, irmãos, o Senhor era com José. Amém. Então, irmãos, apesar de todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente precisa saber que o Senhor é conosco. Então sabemos que os olhos do Senhor, irmão, Ele está sobre nós. Porque o Senhor, Ele fala que o Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos escolheu para o seu propósito, assim como Ele escolheu José. Então os olhos do Senhor estão sobre nós. Tudo que acontece, irmãos, o Senhor, Ele é conosco. Louvado seja o Senhor. E graças ao Senhor. Mas aí, irmãos, José podia até ter pensado, puxa, eu acho que aquele sonho que eu tive era referente a isso, já estou dominando aqui a casa de Potifar, talvez, mas ele sabia muito bem o que ele tinha sonhado, irmãos, e isso também a gente precisa saber, quando o Senhor fala do plano dele, hoje o Eudes fez um compartilhar sobre o hino, sobre a Nova Jerusalém. Talvez, irmãos, alguns se contentem, eu quero estar na Nova Jerusalém, e não vou me preocupar, eu vou estar na Nova Jerusalém e boa, mas o Senhor, o propósito do Senhor para nós, o plano do Senhor para nós, é para que a gente reine juntamente com Ele. Não é somente estar na Nova Jerusalém, o nosso galardão é reinar com o Senhor. Não vale a pena, irmãos, nós termos nascido, sendo escolhidos pelo Senhor para o seu propósito, sabendo que todas as coisas cooperam, nós estarmos na igreja, alguém pregou o Evangelho para nós, nós estamos na igreja para nos contentarmos somente com a Nova Jerusalém, não vale a pena. Se nós estamos na igreja, irmãos, que nosso desejo seja de ser aperfeiçoado, seja de ser trabalhado pelo Senhor, para que a gente alcance o reino, Louvado seja o Senhor. Mas aí aconteceu, irmão, depois dessas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Então a mulher de Potifar, vendo que ele era formoso, que ele era atraente, quis se deitar com José. Mas José sempre recusando, até que um dia ela armou uma cilada para José. Não tinha ninguém na casa, não estava ninguém lá para ver nada, e ela atacou José, mas José se despindo da roupa, saiu correndo e fugiu, por quê? Porque ele tinha um sonho, louvado seja o Senhor, ele foi fiel àquela visão que ele teve, ele foi governado por aquele sonho, mas a mulher de Potifar não deixou barato não, ela foi para Potifar, chamou, olha, é o seguinte, aquele rapaz que você trouxe, que era para ser o mordomo, que era para cuidar de todas as coisas, ele me atacou e contou uma mentira, contou uma mentira que criou em Potifar também uma ira contra José. Então, irmãos, de todo lado José estava enrolado. Então agora até Potifar, que nessas horas era do governo, era o chefe da guarda, foi a pior casa que ele foi parar, era o chefe da guarda, irado com ele, o colocou na prisão, mas graças ao Senhor, Amém.
ali novamente no versículo 21, a gente vê que o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então, mesmo ali em prisão, né, o Senhor era com José, a ponto de ser com ele, a ponto de lhe dar graça, para poder até mesmo, né, ganhar a confiança do carcereiro e poder ajudar em todas as coisas ali, administrar a prisão. Né? Então ele foi, de certa forma, um administrador ali na prisão, né? Graças ao Senhor. E na prisão, ele, com os presos, né, provavelmente havia presos de tudo quanto é jeito, por diversas situações, que tinham medo, que tinham angústias, né, que tinham preocupações, e José também era um que estava administrando essas coisas, e até mesmo ele revelava os sonhos, interpretava os sonhos, né, dos prisioneiros ali. Ele até interpretava os sonhos, e aconteceu que, interpretando o sonho de um de outro, né, aconteceu um dia lá que o faraó ele se indignou lá contra o copeiro e contra o padeiro e mandou eles para a prisão. E chegou na prisão, os dois tiveram um sonho e contaram para José, e José interpretou o sonho. E no sonho um seria morto e o outro seria restituído ao seu cargo, seria restaurado ao seu cargo. E aquele sonho aconteceu. Mas José, quando interpretou o sonho, ainda falou para o copeiro, né? O padeiro morreu enforcado, né? Foi enforcado, enforcado ou degolado a cabeça? Degolado, né? Foi degolado, e o padeiro voltou a fazer o serviço que já fazia antes. E ele falou: padeiro, o copeiro, quando você sair, eu te interpretei o sonho, quando você sair, lembre-se de mim, né? Foi enforcado mesmo? Lembre-se de mim. Mas ele saiu da prisão, o outro foi enforcado, saiu da prisão, e ele se esqueceu de José. Então José realmente não estava bem, então passou por um monte de coisa, e na hora que talvez ele tivesse uma chance, ainda foi esquecido, né? Mas ele continuou ali na prisão por mais 2 anos, até que Faraó teve um sonho. E no sonho de Faraó, né, dali ele ficou angustiado com aquele sonho que ele teve, né, e não sabia, ele procurou todas as pessoas ali no reino dele que pudessem interpretar, os magos, os sábios, ninguém podia interpretar. E aí o copeiro se lembrou de José, louvado seja o Senhor, né? Aí o copeiro falou para Faraó: olha, quando eu estava na prisão, aconteceu assim, 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 e um jovem lá me interpretou o meu sonho, e realmente aconteceu. 2 anos depois. E aí Faraó mandou chamar José, né? E chamou José, ele relatou o sonho, e José interpretou o sonho de Faraó, e não só interpretou, como ainda deu uma orientação. Ele falou: olha, vai acontecer que vai ter 7 anos de fartura, o seu sonho, depois vai ter 7 anos de escassez. É melhor você colocar um homem, né, para que possa administrar essa situação, para poder administrar o alimento para os 7 anos de escassez. E aí Faraó, ouvindo aquilo, falou: puxa, não tem homem na terra que tem o Espírito de Deus como esse menino aí, né? Não tem outro sábio como você aqui. Então a única pessoa que poderia administrar a minha casa é você mesmo, né? E ali, irmãos, acho que vale a pena a gente ver esse trecho, né? Que ele fala o seguinte, no capítulo 41, versículo, pega do 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, louvado seja o Senhor. Aqui
começou a se cumprir aquele sonho que José teve, né? E isso, irmãos, José já estava com 30 anos de idade. Ele fala aqui no versículo 46 ao 40, ele fala: era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, o rei do Egito. Então, durou 13 anos para o sonho dele realmente acontecer. E nesses 13 anos, ele foi muito trabalhado pelo Senhor. Nesses 13 anos, ele passou por muita privação, sendo odiado, tendo pessoas conspirado contra ele, sendo vendido, mentido contra ele, esquecido dele. Então, muita coisa aconteceu, mas em todo esse tempo, o que governou a vida de José, o que fez com que ele não tomasse, irmãos, outro caminho, porque ele poderia muito bem ter tomado outro caminho. Depois de ser vendido para a casa de Potifar, talvez, se ele quisesse ter se deitado com a esposa de Potifar no primeiro dia, talvez até hoje ele não teria sido preso. Nunca ninguém ia saber, a gente nem ia ouvir mais dessa história, ele teria sido vendido, acabou. Mas o que fez ele manter fiel, irmãos, aquele sonho dele? Aquilo fez ele manter, foi esse sonho que governou a vida dele. Então e Deus era com ele. Isso fez com que ele fosse alguém que Deus podia entregar algo. Louvado seja o Senhor. Deus é conosco. Aleluia. Então tudo foi entregue na mão de José, e José fez conforme havia dito. Naqueles primeiros anos, ele recolheu sementes, recolheu trigo, criou cidades celeiros para armazenar todo o alimento. 7 anos de fartura, armazenando, e depois chegou os 7 anos de escassez. E quando chega esses 7 anos de escassez, aí as pessoas, desesperadas, com fome, vão até Faraó. Fala: Faraó, minha terra está seca, eu não tenho o que comer, não tenho o que dar de comer para minha família, E aí Faraó não toma uma atitude. Eu achei interessante isso também, Ele não toma atitude. Ele chega e ele fala o seguinte, no versículo 41, no 55 e 57. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José. Me tira dessa, ide a José. Ide a José. O que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Irmãos, imagina o que é, todo mundo vir atrás de José para se alimentar. Então não é ir atrás de José porque, José, a gente está sem emprego, a economia está ruim, é porque eles estavam morrendo de fome. Então José foi responsável naquele momento, mas foi responsável pela vida, foi responsável pela continuidade da vida daquelas pessoas. Não foi só simplesmente está passando por um momento difícil, tudo mais vai melhorar, mas não, era uma questão de vida ou morte, E José foi responsável naquele momento. Por isso, irmãos, José também hoje, é uma figura de Cristo para nós. Hoje Cristo ele é indispensável para nós. Sem Cristo nós morremos de fome. É verdade. E além disso, irmãos, o Senhor também deseja que nós sejamos como José, essas pessoas que possam alimentar os outros, as pessoas que possam alimentar as pessoas. A gente no Alimento Diário cita um versículo de Amós, capítulo 8, versículo 11. Eu vou ler para os irmãos. Fala: eis que vem dias. Isso foi no Antigo Testamento, já era uma profecia. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então hoje, irmãos, as pessoas têm fome da palavra do Senhor. Hoje o que causa a morte das pessoas é a falta de palavra. Então hoje, quando nós vamos para a cidade, fazemos uma palestra de pregação do Evangelho, é para alimentar as pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas que vão ali, elas não vão por causa do pão, ou por causa não vão por causa dos comes e bebes ali,
mas eu tenho certeza que elas são realmente saciadas por causa da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor chega até elas e alimenta elas. Eu tenho certeza que cada um de nós também tem esse desejo, de alimentar as pessoas, de ser útil ao Senhor, assim como foi José no Egito. Louvado seja o Senhor. E agora nós vamos falar um pouco de Moisés. Eu vou ser um pouco rápido. Então aí depois que passou José, o Egito se multiplicou ali, a família de José, os hebreus ali no Egito, e chegou um ponto que passaram os anos e já ninguém mais sabia da história de José. Mudou os reis, trocou de faraó, já ninguém mais conhecia, e o povo estava passando por muita necessidade, muita tribulação. Na verdade, estavam sendo tratados como escravos ali, trabalhos forçados, tudo, e aí nesse tempo começou a crescer muito o número, e Faraó mandou matar todos os hebreus. Mata tudo que é menino que nascer, mata tudo, e aí começa a história de Moisés. Louvado seja o Senhor. Isso eu vou ler no Novo Testamento. É um pouco mais resumido a história. Eu acho que a gente já pode ler já em Hebreus. Ele é citado em alguns trechos, mas acho que a gente pode ir em Hebreus. Então já adianta. Hebreus 11, versículo 23. Os irmãos conhecem, um pouco, com certeza conhecem a história de Moisés. Ele nasceu, os pais o tiveram por 3 meses e depois o lançaram no rio, num cesto, e ele foi encontrado pela filha de Faraó, que o tomou por filho e criou ele no Egito, assim, com toda a ciência do Egito, ele foi educado com toda a cultura do Egito, mas é muito importante esse trecho. A gente pode ler aqui no 23 até o 27. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Louvado seja o Senhor. Isso mostra, irmãos, que eles tinham uma identidade. Eles não eram... Ele fala, está matando todo mundo, é melhor entregar nosso filho, ele nunca vai sobreviver aqui, mas eles tinham uma identidade, eles sabiam quem eles eram, os pais de Moisés sabiam quem eles eram, e esses 3 meses, irmão, foram fundamentais para a vida de Moisés. Nesses 3 meses, os pais conseguiram mostrar para Moisés que ele era um hebreu, que ele também tinha uma identidade. Nós vemos que depois, é claro, a irmã de Moisés também teve ali com a filha de Faraó e ofereceu o serviço de cuidar do menino, Foi uma boa estratégia, uma boa estratégia que faz parte do plano de Deus. Louvado seja o Senhor. E então Moisés ele cresceu recebendo toda a educação do Egito, mas ele sabia muito bem quem ele era. Ele sabia que o povo dele era o povo hebreu, não era o povo do Egito. Então vamos continuar lendo aqui, Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Amém. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém. Novamente, irmão, a gente vê alguém que contemplava algo. Alguém que tinha uma meta, mas no caso de Moisés, irmãos, de José, a gente viu o sonho para se cumprir levou 13 anos, mas no caso de Moisés a história foi um pouco diferente. Talvez ele tenha iniciado uma vida melhor, talvez ele tenha iniciado uma vida com abundância do Egito, recebendo toda a educação, talvez até comia muito bem, imagino, se vestia muito bem, mas com 40 anos ele viu lá uma briga de um hebreu com um egípcio, o egípcio estava maltratando um hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. Então, na primeira tentativa dele de fazer a vontade de Deus, ele acabou matando alguém. E aí, por causa disso, ele precisou fugir, porque
Depois, mais para frente, ele viu outros hebreus discutindo, foi falar com eles, aí todo mundo já estava sabendo. Já tinha encontrado o corpo do egípcio e é melhor fugir. Fugiu. Foi para o deserto. Ele tinha 40 anos nesse momento, né? Então, aos 40 anos, ainda praticamente não tinha começado a história de Moisés. Né? Então, ele foi para o deserto, irmãos, e ali no deserto ele ficou mais 40 anos. Né? No deserto, mais 40 anos, cuidando de rebanho, de ovelhas, né? Não tinha muito com quem falar ali, talvez, né? Perdeu a facilidade da fala, talvez já perdeu até um pouco da cultura, talvez, dos conhecimentos que ele teve lá. Ele se considerava já inapropriado para voltar para o Egito, né? Então, com 80 anos, o Senhor de novo aparece para ele numa sarça, uma sarça que se queimava, não se consumia, e ali ele viu que era o Senhor. E o Senhor aparece para ele e fala: Moisés, você vai libertar o povo do Egito, né? E Moisés naquele momento fala: Senhor, agora agora não, né? Agora já não dá mais, né? Mas o Senhor colocou Arão ali para ajudá-lo tudo, né? Mas não é esse o ponto. O ponto, irmãos, é que o trabalhar do Senhor para começar a usar Moisés levou 80 anos, né? Levou 80 anos, né? E se a gente vê, puxa, com 80 anos é capaz de fazer alguma coisa, né? Isso mostra, irmãos, que o plano de Deus não é racional como a gente pensa, né? Quando a gente vê as coisas acontecendo com a gente, fala: puxa, isso não está cooperando. Na verdade, a gente não conhece o plano de Deus, né? Para Moisés chegar com 80 anos e falar: puxa, agora? É agora? Né? Então, mas louvado seja o Senhor, irmãos. A gente lê, ele fala que pela fé, isso aqui já depois que ele foi usado pelo Senhor, ele abandonou, no versículo 27, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Louvado seja o Senhor. Então a gente vê o trabalhar de Moisés foi um pouco diferente do de José, mas a gente vê a importância do cuidado que ele teve ainda quando criança, né? E para nós, irmãos, essa também um bom princípio para nós, né? De nós cuidarmos bem das nossas crianças, né? Na salinha, na nossa família, né? Sempre estar colocando neles a palavra de Deus, né? Para que eles saibam que eles não pertencem a esse mundo, né? Porque se nós, irmãos, não colocarmos isso neles, o mundo vai colocar, né? Se nós não ensinarmos a palavra de Deus, estou falando para as crianças, mas é para os jovens, é para todos nós, né? O mundo, ele entra, e quando o mundo entra, irmão, entra com filosofias, né? Entra com coisas mundanas, entra com sutilezas que pode nos derrubar, né? Então a importância de nós realmente estar passando para todos, né? Alimentando uns aos outros, né? Nos alimentando uns aos outros. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, irmãos. E ainda nesse mesmo encargo de alimentar uns aos outros, né? Nós vemos que nós somos um só corpo. Amém. Né? E todos membros de um só corpo. Amém. Né? Nós temos diferentes funções, né? Cada um é diferente do outro, mas nós somos membros de um só corpo. Né? Todo o corpo precisa estar bem alimentado, amém. Todo o corpo precisa estar bem nutrido, né? Para que a gente possa servir o Senhor de maneira plena, né? Esse é o desejo de Deus, né? Eu vou terminar, mas já passou da hora, mas eu vou terminar com uma frase aqui. A economia de Deus é o plano que está em seu coração. Trata-se do que Ele quer executar, cujo resultado será Cristo encabeçar todas as coisas. Amém. Que cada um de nós obtenha visão pela economia de Deus e permitamos ser conduzidos com entusiasmo em cada área de nossa vida. Louvado seja o Senhor, irmãos. Espero que os irmãos tenham ganhado alguma coisa com a palavra. O nosso desejo é ser encabeçado por Cristo, para que Cristo possa cumprir o seu plano em cada um de nós. Não vamos olhar de maneira geral, vamos olhar para nós, falar: Senhor, eu quero que o Senhor cumpra o seu plano em mim. Por isso nós temos essa visão, e é por essa visão que a gente persiste. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.
Jesus é o Senhor.